Estamos aqui começando mais um Além do Play com esse guitarrista espetacular, meu amigo Michel Leme. Opa, maravilha. E vamos falar desse álbum maravilhoso, Quarteto. Michel Leme Quarteto, álbum 2004. Confira aí. Tá bom, né? Bom, Muita coisa. Grande prazer estar aqui. um brinde aqui, um brinde aqui. Longa vida ao Play Jazz. E hoje aqui a gente vai fazer esse papo interessante para falar de um álbum, Michel Leme Quarteto, de 2004. Um álbum que recentemente conheço o Michel já há muito tempo, não sei de quanto tempo, mas já o nome Michel Leme guitarrista já conheço há muitos e muitos anos e já ouvi ao vivo várias vezes, principalmente no Play Jazz, né? Já tocou em várias edições do Play Jazz. E uma coisa que me surpreendeu nesse álbum, em específico que vamos falar dele aqui, foi um lance de sonoridade, tem várias coisas que a gente vai conversar, mas por mais que eu já ouvi várias vezes, eu lembro que eu mandei uma mensagem pro Michel perguntando de algumas músicas, aí você falou, ouve essa playlist aqui que eu montei. E aí eu vi, acho que era a segunda ou terceira música da playlist, eu ouvi e falei, pô, isso aqui é legal. Aí automaticamente eu corri pro álbum, e quando eu corri pro álbum, rolou aquela... Falei, pô, eu nunca ouvi esse som. E eu já tinha ouvido esse álbum, mas eu tinha ouvido, tipo assim, vou ali lavar uma louça. E aí você tá ouvindo, aí de repente você parou de ouvir, você nem percebe, naquele... E esse dia que eu ouvi o álbum inteiro, e foi um impacto, algo bem interessante, que tudo isso gerou de a gente fazer esse bate-papo, por causa desse álbum aí. Então, é esse o motivo dessa joia rara estar aqui. Um prazer. Mano, bom, um abraço a cada pessoa que está assistindo a gente aí, um grande prazer sempre. Esse disco, eu me lembro de muitas coisas peculiares em torno dele. E eu provavelmente não lembro tanto da gravação em si. Mas eu lembro de muitas coisas em torno dele. Porque a gravação, mano, você tá tão ali pra fazer a coisa acontecer que você não tá reparando em nada. A música precisa rolar. Então nessa época, inclusive, eu comecei a reparar, peraí, bicho, eu tô gostando mais dos meus solos de estúdio do que ao vivo, porque eu sempre gravei coisa ao vivo pra eu sacar o que tava acontecendo, né? E esse disco me fez reparar isso, que a concentração que você tem no estúdio, ela é brutal. Aí eu falei, beleza, só que isso tem que acontecer ao vivo, acabou. Então foi muito importante, também por isso, mas foi... As coisas que estão em volta são muito curiosas. E deixa eu te perguntar, Michel, esse é o seu primeiro álbum solo? Sim. E com certeza você já tinha gravado um outro álbum, que é o 1, 2 Trio. Era um 2 Trio. Mas com certeza você já tinha feito várias outras gravações antes disso, até de tudo, participações, etc. O primeiro CD... a primeira coisa que eu fiz em CD... foi uma coletânea num livro didático, né, que saiu pelo Souza Lima, que chamava 15. E eu, Sandro Reich e o Cuca Teixeira, a gente gravou no estúdio do Manny Monteiro. É uma música chamada XPK, que inclusive foi uma parceria comigo com o Djalma Lima. Não sei qual parte que o Djalma fez, mas eu me lembro disso. E aí a gente gravou, nós fizemos 2 takes. E o primeiro take era muito louco e eu não sei se eu tenho isso em algum lugar ainda. Talvez eu tenha algum CD em casa, se ele não apodreceu.
E aí a gente fez um outro que foi mais power, assim, e aí decidiu-se, não eu, mas decidiu-se por aquele take, né? Bom, aí depois eu entrei no Mr. Motaba, eu gravei o primeiro disco que saiu comercializado mesmo como CD foi o Mr. Motaba, que eu participo de um solo, a faixa Speed Racer. Depois eu entrei na banda e a gente gravou um disco ao vivo, ao vivo em 99, que saiu agora, que tá no Spotify agora. Enfim, todas essas coisas eu tenho... É um lance mais que eu lembro da época e tal. Sim. Gosto de alguns segundos de eu tocando, mas a experiência de ouvir é bem sofrida. E como que foi a decisão desse primeiro álbum solo? Porque o 1, 2 Trio era uma parceria com o trio ali, Sim. né? Mas esse foi o álbum Michel Leme. Exato. Como que foi essa decisão aí, o start? Como que surgiu isso aí? Eu lembro que por uma ocasião da vida pintou um dinheiro e eu falei, a exemplo do que eu até ouvi o Bocato, que tá fazendo aniversário hoje, inclusive, parabéns Bocato. Putz, sério? 60 anos. Caramba, vou ter que ligar pra ele amanhã. O Bocato falou que ele vendia carro para fazer disco. E quando pintou esse dinheiro, não era muita coisa. Tanto é que eu usei todo para produzir um disco. E eu não sou tipo alguns artistas que falam, não, acho que com 100 mil eu gravo um disco. Não, com 100 mil eu gravo não sei quantos discos. Dá pra regravar todos que você já gravou. Então, e aí eu falei, eu vou pegar esse dinheiro e vou gravar esse disco. E foi o que eu fiz. E quando me veio essa ideia, eu já reuni os caras. E a parte musical desse disco começou numa canja que teve numa TIC. Tava tocando o grupo Mente Clara, que eu não sei quem era a formação exata, mas tava o Frigério, o Digão e o Fábio Leal. E eu não sei quem era de piano ainda, não sei qual dos pianistas, teve alguns pianistas. E aí eu dei uma canja no final com os caras, eu toquei Waves em trio, com o Digão e o Frigério, e virou 5, 7, virou tudo, sem a gente olhar um pra cara do outro, a gente só ouvindo. E a hora que acabou, eu falei, mas que interessante, não? Aí, e eu tava com uma ideia de chamar o Valmir Gil pra gravar um lance, porque eu não tinha ouvido ainda o Valmir Gil tocando num disco inteiro e solando à vontade e contando as histórias que ele tinha pra contar sem censura, entendeu? Sim. Porque muitas vezes você vai gravar um disco, tá lá o número de coros que você vai gravar, né, tocar. Sim. Ou improvisar. E aí, então eu reuni os caras, eles aceitaram, a gente fez 2 ensaios, inédito pra mim isso, né, que eu nunca mais fiz 2 ensaios com um grupo. É que as músicas eram meio complicadas, porque eu tava vindo de um som bem mais armado, que era um 2 Trio. Sim. Só que esse som, em comparação com um 2 Trio, era extremamente solto. Que eu acho que foi, talvez um dia você conversando com o Digão ou com o Frigério, mas o Digão você tem mais contato. Sim. Você falar a respeito disso com ele, é interessante porque eles estavam acostumados a tocar um som bem mais armado, cheio de ensaio e tal. Os caras são professores em Tatuí, não sei o quê. E tem aquela influência toda do Hermeto e tal. E os grupos deles tinham essa elaboração toda. Sim, de tinha ensaiar bastante. Os arranjos, né? Quando eu chamei os caras, e o Frigério quando me encontra, quando eu falo com ele por escrito, ele lembra disso até hoje. Ele falou, a gente ensaiando, ele falou, Michel, como é que você quer? E aí, qualquer coisa você me fala, o que é pra eu fazer, como é pra eu tocar. Eu falei, imagina que você tá de cueca na sala. E aí ele falou, não, beleza. Porque desde aí, vontade. quando eu comecei a produzir meus discos, foi nessa ocasião, esse primeiro disco. É claro que teve um processo até eu chegar em discos que tem mais a ver com o que eu faço hoje. Mas esse disco foi importante porque era um som brasileiro, ritmos brasileiros e tal. Só que muito solto. Então eu lembro até de mostrar para algumas pessoas e os caras falando, é um disco tocado, sabe esses papos assim? O que quer dizer com isso? Todo disco é tocado, não sei se são máquinas. Mas quer dizer que deixou-se a coisa acontecer como é ao vivo. E eu ficava surpreso, mas não é assim que é pra ser? Porque os discos que eu amo, eu sinto isso. Sim. E
Enfim, começou dessa canja, eu chamei o Valmir Gil, fizemos um ensaio e tocamos num boteco. Tomamos um calote final lá. Então não foi nada nem premeditado, assim, tipo, pô, vou gravar um CD, vou chamar o Digão, rolou mais por causa da canja. A ideia da formação. A ideia do grupo começou na canja, só que foi muito junto as coisas. Já estava acontecendo você compondo as músicas? Elas já estavam... O repertório já existia ou não? Depois que eu toquei com os caras que eu comecei a pensar nisso, comecei a compor talvez pro quarteto. A maioria das músicas foi composta para esse quarteto pensando nessa formação. Já com, vamos dizer, como eu costumo dizer, já foi na maldade pra essa galera, né? Mano. Já avisando essa galera. Eu sempre toquei muito em trio ao vivo, até hoje eu toco, porque é uma formação muito mais possível, né? Você só liga para 2 pessoas. Agora, WhatsApp. Sim. Mas enfim, eu tava meio traumatizado com alguns colegas que às vezes é instrumento de sopro, que você arma um gig e o cara um dia antes ou horas antes fala, puta, não vou poder porque pintou um casamento pra eu fazer. Tudo bem, eu tenho a minha crítica em relação a isso, mas eu não vou ficar julgando aqui, porque eu entendo muito bem a dificuldade de viver de música, para a música e com a música no Brasil, né? Então, aí eu comecei a tocar muito de trio, e eu tava tocando de trio num ritmo, porque a gente começou a tocar as músicas no 2 trio em 2000 e gravamos em 2001, um ano e meio depois. Uhum. E o disco saiu em 2002. Eu estava tocando de trio pra caramba, e depois a gente fez vários shows lançando o disco, até mais ou menos 2004. Quando rolou o quarteto, eu tive que evitar de tocar a melodia, entendeu? Que era algo que tava... Você tinha obrigação, praticamente, de tocar uma melodia. Se você tá tocando num trio, tipo guitarra, baixo e batera... Raras exceções o baixo vai fazer melodia. Sim, tem né, vários casos. Mas, mano, a melodia tem que ser explícita. Porque é muito fácil você diluir as coisas na guitarra, entende? Eu vou tocar um bloco. Às vezes é melhor você não fazer o bloco. Se a melodia for sumir no meio desse bloco... Mas enfim, aí eu tava mais acostumado a fazer isso. Com o lance com o Valmir Gil, com o instrumento de sopro, que é o trompete, e flugel que ele gravou, eu fugia da melodia. Então foi um desafio também pra mim. Eu não tava nesse quesito nada assim, super à vontade, mas por isso a gente fez uma batelada de apresentações ao vivo, como eu falei, num bar na Vila Madalena. Que, enfim, o cara, depois de, 6 meses tocando lá, o cara deu um calote final, dos mais calhordas, né? E aí a gente gravou. E era muito louco porque esse bar, porque a gente tocava o repertório do disco. Antes mesmo da gravação, então já tava rolando. Sim, e porque eu saquei... A gravação ficou bem à vontade mesmo. Já muito. Tanto é que não tinha negócio de coros. Faz 2 coros. Não sei, a hora que acabar teu solo eu entro. Sabe? Que legal. Então, eu comecei a trazer as coisas que eu gostava nos discos que eu gostava pros meus discos. Porque existe um papo, faz menos solos, vamos privilegiar a composição. E eu sempre achei isso aí uma puta de uma balela, cara. Porque nós estamos tocando a sinfonia, entendeu? A composição, se ela tem 17 páginas, você vai tocar ela sempre igual. Porque se você conseguir tocar certo, você já comemora. Então difícil que é. Sim. Então por isso que eu fui muito na linha do que o Arismar muito felizmente chamou de standards caseiros. A gente compõe, mas são standards que eu faço em casa. Então, os músicos decoram rápido desse jeito. O cara não precisa ler a vida inteira. Enfim, eu não quero dizer que isso é o certo. Eu gosto mais assim. Sim. E respeito todo mundo, tá tudo certo. Mas eu jamais teria um som que eu precisasse ler, entendeu? Porque eu não sinto isso. Eu não sinto isso como uma coisa verdadeira pra mim. Então, foi enfim, uma série de coisas que eu peguei a influência toda de música brasileira, que eu tava tocando bastante com o Arismar nessa época. Tinha esse lance, né, você repara, mas já tinha, por exemplo,
aquele 3 Pleiades, que eu queria o Digão fazendo aquela levada meio... Parecia um ritmo meio gaúcho, no 3x4. E também teve esse negócio meio latin, com samba. Sim. Que é o Tu És. Sim. E mesmo o samba, ele é bagunçado, saca? Porque... Bem solto. Porque eu nunca curti ficar no chimbal. Eu não curto isso. Eu gosto de tocar com neném, entende? Então... E o Digão, enfim, ele sempre chama o neném de mestre e tal. Ele sabe muito bem da parada. E o Digão toca solto. Então, enfim... Uma coisa curiosa que esses dias eu falei com o Digão, que eu fiz um stories desse álbum, né, que eu tava ouvindo, e aí o Digão falou, pô, que legal, que não sei o quê, aí começamos a conversar, e na hora que eu ouvi, quando eu ouvi pelo Spotify, eu não tava em casa. E aí eu comecei a ouvir, eu falei, pô, mas esse álbum, sabe aquele negócio que você tá ouvindo, e de repente você começa a ficar inquieto? Aí eu entrei direto eu pensei em te mandar mensagem, falei, putz, o Michel deve estar dando aula, eu acho que você tava fazendo até uma live, eu falei, putz, não vou chamar ele aqui. Aí eu falei, eu vou entrar aqui na internet pra ver se mostra quem é os créditos, né? Eu falei, quem é que tá tocando, bicho? Aí de repente fiz assim, no batera é o Digão, mano. Me bateu um negocinho, mas eu falei, pô, será que é o Digão em 2004? Isso aí é um dos primeiros, né? E eu falei, será que é o Digão? Eu falei, mano, mas tem cara de ser o Digão aqui. Aí eu apostei comigo mesmo, é o Digão. Aí o baixo, eu falei, putz, o baixo eu não tenho ideia, mano. Porque eu falei, é diferente. E o Valmir Gil, acho que eu sabia porque eu já tinha olhado o encarte, mas não tinha memorizado, né? Sim. E eu falei, putz, acho que esse aqui é o que o Valmir Gil participa. Tem algum outro álbum que tem aquele com a firma é só sax. É sax, né? É o Cássio e uma faixa Cássio, é o Rafael isso. Ferreira junto. Eu falei, tem um outro que eu sei que tem sopro também, que um dos antigos, né? Dos mais antigos, eu digo. Curiosamente, eu nunca mais gravei com trompete depois disso, mas se tudo der certo, a gente vai gravar alguma coisa. Você tocou com trompete, na verdade, não é o seu, é o álbum do Michael, né? Quer falar, tem o Michael, mas o álbum é dele, né? Verdade. E também tem um grupo aí com o Daniel da Alcântara, que o Paulinho, Vicente e o Thiago Alves, que a vez que a gente grava alguma coisa, eu tô fazendo músicas que não requerem ensaio para esse grupo. Sim. E vamos ver, mas realmente, o único disco que eu tenho na minha discografia com trompete é esse, e depois com o Michael, né? Sim. E aí, quando eu vi, eu até comentei com o Digão, eu ouvi, eu tinha certeza que era você na batera. Aí ele começou a falar, pô, mano, fiquei feliz pra caramba você falar isso. Eu falei, putz, mas eu ouvi e falei, mano, tem cara do Digão esse som aqui, bicho. E aí foi engraçado. Esse dia eu cheguei em casa, bicho, foi exatamente isso. Eu abri a porta, fui lá, peguei o CD, olhei e falei, era o Digão. Aí depois eu ouvi o álbum mais uma vez, aí eu ouvi o CD. Peguei e falei, não, vou ouvir o CD, não quero ouvir mais o Spotify. Eu não sei onde exatamente eu conheci o Digão, mas quando eu conheci ele, já gostei dele logo de cara, e talvez tenha sido nessa canja, ou um pouco antes. Ele me fala sempre que a gente se conheceu em outubro de 2003. Acabei de falar com ele aqui. Sim. E... enfim... depois desse processo todo aí, tocar ao vivo e tal, muitas vezes a gente tava tocando... Então, rolou mais ou menos uns 4 meses, você falou. 6 meses. 6 meses tocando no bar. Todo sábado. Putz! E era engraçado que tinha uma música que chama Colapso, que eu gravei agora com o Glécio e com o Igor, que na verdade é uma parceria minha com o Wilson Teixeira. E toda vez que o Wilson tava tocando lá do lado, ele tava tocando com alguém lá, não sei com quem que era, no bar do lado. Ele vinha tocar essa música com esse time. E era pra ele gravar, mas não rolou. Putz. E... então... às vezes eu gravava a apresentação de algum jeito, não sei. Tinha gente até que tirava foto. Eu tinha até uma foto que o Kiko Loureiro tirou de mim nesse bar, que eu usava para divulgação, porque ficou boa a foto, né? Naquela época eu usava. E aí, e esse bar, mano, ele lotava para ver o som. Caraca. Veja só, né? 2003, 2004, ali, começo de 2004, acho. Sim. Como diz o Mozart Mello, né? É um outro planeta. E as pessoas vibravam com a música. E a gente estava tocando um som autoral. E a partir daí eu comecei a ver, mano, que não interessa o que você tá tocando, mas como. Sim. Então tem gente que fala às vezes, vamos tocar um negócio conhecido pra... Bicho, se você não sente, não toca.
toca o que você tá afim, né? Tava até falando com um cara hoje, numa aula lá que eu tava dando. Então foi mais uma experiência dessa, da força do som autoral. Você toca com uma convicção, um tesão. Agora, se você E toca... é até legal, porque às vezes eu já vi, por exemplo, você tocando no Play Jazz ou como os outros artistas, já vieram pessoas falando assim, essas músicas que eles estão tocando de quem é? Falei, esse em particular, todas foram deles. Mas dos outros, às vezes, eles tocam... É tudo dos caras? Falei, é. Porque eles têm aquela visão de, assim, quem compõe é só, tipo, aquele artista famoso, o restante só reproduz. Sim, todo mundo é cover, né? Sim. Ah, só o Led Zeppelin fez música, nenhuma outra banda fez, né? Tipo, só o Charlie Parker tocou jazz na vida dele, né? Tipo, o resto só... E aí teve um Play Jazz que tocou você, o Richard e o Jonatas, que foi na época, um pouquinho antes do festival, que na época você estava lançando o primeiro CD com esse... Foi o primeiro com esse trio. Né? Chama Michel Lemy Trio, em 2017. Isso. E um primo meu foi lá e falou assim, mano, e essas músicas, de quem são? É desse trio, do CD dele. Aí ele, tem um CD aí? Tipo, falei, tem ele. Tipo, e foi um choque pro cara saber que era um álbum autoral. Né? Tipo assim, pô, tô conhecendo então os caras da música, né? E é engraçado, né? Que as pessoas às vezes não olham assim por esse lado, né? Nessa época desse disco Quarteto, ainda estava funcionando... Aliás, no ano que eu gravei o Quarteto, foi o ano que teve uma festa para encerrar, acho que como é que chamava aquele negócio? Pô, talvez esqueci o nome. O negócio agora vai ser foda. Supremo. Que era na Oscar Freire, não sei o quê. Era um restaurante em cima e um teatro, mini teatro embaixo. Pequeno, era um clube, legal pra caramba. E lá eu fui ver algumas apresentações, o pessoal tocando música autoral, todo mundo tenso, lendo, super eficientes, né? E no final, no bis, tocavam, sei lá, um João Donato, assim, e aí todo mundo de sorriso na cara e acontecendo coisas. Falei, eu quero que minhas músicas sejam essa, e não aquelas. Sim. Sacou? Porque... Sim. Eles tocaram todos à vontade, tipo, relaxar. Ah, acabou, vamos brincar um pouco. É lógico. A brincadeira... É muito mais viva. Porque rola o bate-bola mesmo. Não rola aquela tensão. Eu preciso acertar e preciso provar não sei o quê. Sei lá. Sim. O fato é, eu quero que seja assim o som que eu vou tocar. Esse som não é exatamente assim totalmente, mas... A partir do Michel e Minha Firma, as músicas foram bem para esse lado. Aí. Sim. Mas aqui, por exemplo, tem uma música que chama Bem Simples, porque ela é super simples, a melodia, só que, obviamente, tem suas dificuldades. Tem a partitura dela aqui? Pois é. Olha, as partituras originais. Então, Bem Simples tem uma particularidade. Já peguei Bem Simples mesmo. Eu tenho o tema principal aqui, que é o... E eu tive uma preguiça desgraçada de escrever a introdução, porque a introdução é tipo... E eu falei, não vou escrever essa porra nem ferrando, porque sou eu que toco a introdução, ninguém vai precisar tocar. Então não vou escrever porra nenhuma, não escrevi até hoje, sacou? Mas aí a linha do que o Valmir Gil ia tocar, eu escrevi, que é a melodia principal, e fiz uma parte transportada pra ele, né, pra si bemol. Mas o resto tá tudo escrito mais ou menos aqui. Ó, Mística, por exemplo, eu escrevi bonitinho. Teve uma ocasião que eu toquei isso aqui com o Carlinhos Noronha e mais alguém de bateria. E essa música é difícil pra você tocar num trio e improvisar. E como que foi, por exemplo, você tocou, por exemplo, com o Noronha? Ele tocou bem pra cacete, só que eu falei... assim, pra mostrar a música. Você... aí acho que leu e tal. Porque mostrou foi a rapidinho vez, né? Porque ali. essa é mais complicada. Ah, tá. Mas ele leu. Leu, aí eu vi que não ia dar certo tocar em grupo, era muito cabeça, entendeu? Aí eu passei pra guitarra solo. Já o Tu És é meio standard, e eu tinha tocado com 1, 2 Trio já essa música. Espírito... Então tinha algumas que você já tinha música. Já. Sem Segredos foi na época do 1, 2 Trio também. Espírito foi, bem antes. Essa música que eu fiz na época do 2 Trio também, cara. 19 de novembro de 2001.
Tá tudo datadinho aqui, ó. É. É que eu não enxergo direito, mas tá aqui, ó. Sem, as datas. sem segredos não tem data. Essa parte aqui, que é a primeira música, é a música que Então abre o se disco. torna com segredo agora, né? Pois é. Ó, Pleiades. Eu não sei se eu escreveria essa divisão assim hoje em dia, mas também não tem data. Mas essa aqui é toda cheia de acaba o solo não sei o que, vai não sei aonde, depois toca não sei o que lá, e volta no solo da guitarra, e vai do B até o coda, esse tipo de coisa. Uhum. Enfim, Mãos Dadas, mano, tem uma particularidade que eu escrevi esses dias aqui porque um cara pediu para uma tese dele, não sei o quê. Sei lá, um cara tava em trabalho de faculdade, ele pediu essa música. Aí eu escrevi bonitinho, tá bem melhor a partitura. Mas essa música, eu fiz ela em outubro de 2003 e gravei com outro arranjo no disco do Júnior Vargas. Ela chamava Ficção, que obviamente é um trocadilho péssimo do tipo que eu gosto. Mas o A dela é o A do Mãos Dadas, só que eu estiquei o Mãos Dadas, fiz uma introdução e tal. Pô, agora eu preciso ouvir essa que tá no CD do Júnior Vargas. Pois é, tá no Spotify também. E o Mãos Dadas, enfim, como eu fiz o disco com a ilustração da Mila, fiquei com essa coisa, Mãos Dadas, imaginei, né, essa coisa, relação pai e filha, andando de mãos dadas e tal. Sim. E aí na época eu achava que era a música mais bonita que eu tinha composto até então. Porque ela saiu muito orgânica, assim, né? Quando eu fui participar do disco do Júnior Vargas, eu costumo fazer isso. O cara me chama para participar de um projeto e muitas vezes a pessoa pede para eu compor. E eu acho legal pra caramba quando isso acontece. E essa música surgiu muito assim, plá. Enfim, são particularidades, né? Temos aí, eu fiz questão de trazer as partituras para trazer um pouco da história. Ô, Michel, então agora, o processo de gravação, até onde eu sei, atualmente, hoje você grava todo mundo junto, geralmente até às vezes na mesma sala, e esse aqui foi assim também? Ou... Não, esse aí o Valmir Gil gravou numa sala fora do estúdio, tinha uma sala no estúdio que era maior para batera, e provavelmente, não sei se o baixo ficou junto comigo lá, não lembro disso. Talvez o Digão tenha ficado sozinho na sala, não sei. Sim. E todo mundo de fone e eu tocando na técnica. Meus 2 amplis na técnica também. Sim. Mas o play foi todo mundo junto. Sim, tudo ao vivo. Só que essa história de gravar de fone começou a me incomodar muito. Então eu gravei mais um disco assim, inclusive no estúdio do Sandro do Reich. O Sandro tira um grande som, né? Ele é muito bom em várias coisas na música. Inclusive em tirar som de gravação. Só que eu não fiquei mais afim de tocar de fone, cara. Eu não quero mais gravar de fone. Por quê? Porque as coisas mais vida acontecem tocando ao vivo. Sim. Você ouvindo as coisas aqui, ó, no mesmo ambiente. Então, eu prefiro gravar todo mundo na mesma sala, vazando Acaba ficando tudo. mais orgânico ainda, né? Total. Porque tá todo mundo sobrando, né? Aquela famosa frase que a gente fala, é igual tocar na garagem, né? Tá todo mundo juntinho ali. Aquela energia, né? O calor da galera assim em volta. Né? E não queira corrigir nenhuma nota, porque não vai dar. Porque uma nota que eu dou aqui saiu... Vazou em todo mundo, acabou, né? 10 microfones da bateria, sabe? Ou, no mínimo 3. E às vezes o amplo do baixo é microfonado. Eu não gosto de gravar só direct. Às vezes a gente microfone. Então, fica muito mais orgânico você ouvir a coisa como ela é. E não você ouvindo uma tradução aqui. Sim. Por mais que o sistema do estúdio seja legal, mano, eu não quero essa merda. Eu quero ouvir coisa no ar, como ela é. Então... Eu particularmente, né, até pra estudar de fone me incomoda. Pois é, mano. Eu gosto de ouvir aquele barulho do ambiente, mesmo estando sozinho. Lógico. Existe um som ali dentro, né? Claro. E o fone ele deixa muito restrito, né? Parece que eu não me sinto tão bem. Ele é legal pra você ouvir depois, pra você ouvir uma imersão naquele som, né? Sim. Mas, cara, enfim. E eu acho que a gente teve 2 sessões de 10 horas. Talvez a gente não usou tudo. A gente não fez tantos takes de uma música. Então isso também, quando eu sentia que já foi, tchau. Então, nesse disco ainda dava pra corrigir alguma coisa, só que eu não corrigi nenhum solo meu. Nenhuma nota.
E até depois da gravação ainda gravei a faixa Agradecido, que eu também não escrevi até hoje. E nem Tem a Calma, né? Que são 2 faixas. Sim. 3 faixas solo eu toco. Sim. Mística, Agradecido e Tem a Calma nesse disco. Só escrevi a Mística, que eu dediquei à minha esposa, Miriam. Mas o Agradecido eu gravei no dia... Alguns dias depois da gravação. Fui lá sozinho e gravei. E aí, mano, é a mesma coisa que eu tava vendo na exposição de um tema aí, que é o espírito. Hoje eu reparei no negócio, pô, faria assim hoje. É foda. Mas o Agradecido eu gravei a versão 2.0 agora, num vídeo de Instagram. Que foi no Insta, né? Mas obviamente com a qualidade de câmera, gravando do ampli, dane-se, né? Porque, enfim, pandemia, né? A gente ocupa a cabeça com o que for, mas eu fiquei mais contente com esse arranjo de agora. Eu achei que eu não aproveitei bem a ideia da música no disco, apesar do clima ser legal. Sim. Nessa gravação. Aproveitando que você falou dessa do Agradecido, bicho, tem coisas, às vezes eu já conversei muito com isso com você até fala, você fala isso aí perante as pessoas vão falar que a gente é louco falando dessas coisas, né, de sensação. E acho que na terceira ou na quarta vez que eu tava ouvindo esse álbum consecutivo, assim, e ouvindo de pegar e falar, eu vou ouvir o álbum. E que eu sempre tive essa mania, ouvindo os rock and roll, sempre fui dessa. Aí um período da época que foi tudo ficando CD, a gente foi jogando fora esse lance, foi meio que se perdendo e atualmente eu tô meio que resgatando. Eu peguei meus CDs de novo, que tava na caixa, tudo, limpei e tal. E eu sempre gostei de ouvir um álbum do começo ao fim, pra sentir aquela história daquela... Claro. E nesse caso a pandemia ajudou nesse sentido, né? Que você tava em casa, vou voltar a fazer o que eu fazia, ouvir música, sentar aqui assim e ficar ouvindo, olhando pro som. Pois é. E acho que na terceira ou quarta vez que eu tava ouvindo esse álbum, aí teve um dia que eu deixei a luz assim, meia luz assim e tal, fiquei deitado, e aí fui ouvindo o álbum inteiro assim, tranquilo, né? E aí quando chegou na última música, quero agradecer, me deu um lance de falar assim, deixa eu dar uma lida no encarte enquanto, mas eu não sabia que música que tava. Cara, foi muito louco, porque eu tava assim, tipo, ouvindo, eu falei, caramba, esse CD é bom demais, né? Aí eu fui lendo, entrou a música Agradecido, cara, exatamente na hora que a música tava, tipo, meio que num ápice, assim, daquele clima, tava assim, eu agradeço, tal, e agradeço a você que está ouvindo nesse momento. Bicho, parecia que aquele negócio tinha sido na hora, não parecia um álbum de 2004, sabe? E tipo, puta, bicho, deu uma arrepiada assim, eu senti que parecia que você estava do lado falando, e obrigado por você estar ouvindo aqui agora. Cara, eu não sei explicar, só sei que foi um negócio que eu falei assim, puta merda, bicho, foi que tava vivo, mano. É uma experiência que eu não sei dizer ainda, mas tava vivo, o som não foi um som, e eu já tinha ouvido o CD, já tinha, mas aquele momento assim foi legal, eu olhando os encartes aqui, eu sempre pirei em olhar encarte. Sim. Eu sempre via uma foto e ficava imaginando, o cara tava sentado no sofá, ficava falando... não sei quem falou esses dias numa das lives, eu acho que tava com você, não sei se foi o Faísca, ele falou, a gente olhava os encartes e as coisas se mexiam, né? A gente imaginava tudo, que via uma foto, imaginava as pessoas conversando, o cara ele tava com a guitarra aqui, mas você imaginava ele tocando, ele... E aí eu fiquei olhando aqui, e aí fiquei viajando aqui nesse encarte, né? Tudo desenho da Mila com 3 anos, 2. A minha filha, né? Mila, pra quem não sabe. Pra quem não conhece, Mila, filha do Michel. E eu fiquei olhando assim esses desenhos, puta, mano, e ouvindo o som e olhando esses desenhos abstratos aqui, você viaja muito, né? Eu fiquei, mano, muito loucão, assim, parecia que eu tava bêbado, mas não estava. Tava em casa. E quando eu li tudo, fui ouvindo. Na verdade, quando eu peguei, tava rolando, não tava na música Agradecida, eu fui olhando em encarte, aí foi vindo aqui, foi gravado no estúdio, Santo do Raio, fui vendo todos os créditos, né? E aí quando chegou na parte aqui que você fala, e agradeço você por ouvir, puta, foi bem na hora E eu olhei na hora pra ver a música e falei, caraca, parece que foi combinado, sabe? Mano, e tipo, foi um êxtase. Parece que eu tô falando uma coisa de vamos lá, esse cara é louco, mas bicho, foi
É meio inexplicável, mas foi sensacional essa sensação. E foi daí que eu falei, puta, eu tenho que falar com o Michel desse álbum, bicho. Tem que acontecer, cara. Esse é o poder da música, né, mano? Impressionante. É a música. Agora, você falou uma coisa, mano, desse papo aí, né? Que o cara pega o encarte. Pode deixar. Que ele pega o encarte e fica imaginando, né? Os caras tocando aquilo e tal. Meu, eu cresci com vinil, né? Então uma parte da minha educação musical, eu acho que até o pouco de inglês que eu sei foi em encarte de disco e procurar no dicionário, o que quer dizer. Com isso, mano, eu acho que dependendo da mídia, por exemplo, se você lê um livro, o teu exercício de imaginação é outro. Se você vê um encarte enquanto você ouve um lance, a tua cabeça não é a mesma do que você pôr um aplicativo qualquer e ele ficar em 10º plano e você ficar conversando com o brother. Entende? É então, horrível, bicho. Então, mano, é outra coisa. E eu acho que a indústria, eu não acredito em Papai Noel, né? Então as pessoas falam, não, ninguém mais quis o CD. Sério mesmo, você votou? Alguém votou pro fim do CD? Eu sempre pergunto isso, não por saudosismo, porque eu sei que tem um pessoal pragmático, pra não dizer idiota, que vem falar, esse é saudosismo. Não é, cara. É natural que ocorra um emburrecimento das pessoas, forçado, por quem quer que elas consumam qualquer coisa. É natural isso. Quem não tá enxergando isso, porra, sei lá, vai conversar por aí. Mas essa coisa do vinil pro CD, beleza, dá pra entender, né? Pô, música clássica, se ouvir em CD, você não ouve da agulha, você ouve um negócio limpo, sem chiado algum. Sim. Então, um pianíssimo ali, o cara tocando uma melodia. Mas a grande massa do nosso pobre que não tem dinheiro pra comprar aquela agulha de 150 Lógico, dólares. Imagina. Né? Você ouve então o CD, nesse caso, ele foi muito eficiente. Né? Alguns caras criticaram, por exemplo, o Neil Young é um cara que falou, quando você ouve uma coisa em vinil é uma coisa, você ouve em CD é como se você olhar para uma foto pixelizada, entendeu? Porque ela já não é a mesma coisa. Você já viu os pixels, você fala, opa, sim. Né? Então, mas beleza, mesmo assim, eu curti o CD pra cacete, tudo quanto é gênero musical, legal. Só que aí vem o negócio do streaming e a relação. Primeiro que o dinheiro do artista foi pra casa do cacete, né? E a relação do ouvinte com o lance é completamente dividida com milhares de outras coisas. Você deixa o bagulho tocando aqui e você tá prestando atenção em outras 5 coisas. Acabou. E não tem jeito não ser assim. A ferramenta eu já conversei assim com alguns amigos e os caras falam, não, eu escuto Spotify, eu escuto como se fosse um CD. Eu falo, não, também, tudo bem. Parabéns. Mas, bicho, parece que só pelo fato de você pegar o celular aqui e falar, deixa eu ver qual é o nome dessa música mesmo. É lógico. Aí já tem 10 mensagens no WhatsApp, já tem um e-mail, já tem não sei o quê. Acabou. Cara, o que eu acho legal de você pegar tanto vinil quanto um CD, é porque quando você põe, a sua mente acho que condiciona que você vou colocar isso aqui e vou ouvir, né? É mais pelo lance de você desacelerar um pouco, dar uma relaxada. O bom vinil, bicho, você sabe que assim que acabar, você vai ter que ir lá virar. Claro. Ou você não pode ficar tipo, não ouvi direito, eu vou voltar aqui rapidinho. Você não vai ficar... Esse processo de você ficar voltando, você já deixa de lado que você fala assim, não, eu vou parar e vou ouvir. Claro! Porque se eu não for ouvir agora com calma, então não vou escutar. Aí eu ligo o Spotify mesmo e deixo rodando qualquer coisa. Se eu quero só um fundo, você põe lá. Mas não, eu vou prestar atenção na música, é diferente. Você valoriza. E você pega esse lance de pegar o encarte. Putz, bicho, eu acho que todo mundo não precisa fazer isso todas as vezes. Claro. Não tô dizendo que não é pra usar o Spotify, eu assino, eu tenho. Claro. Mas, cara, você pegar o álbum, olhar, principalmente... E eu sempre fiquei feliz quando eu vi aquele álbum mais rechonchudinho, que tinha 2, 3 páginas. Eu falei, puta, tem história pra contar. Aí você lia uma historinha aqui e fala, caramba, foi assim... Agora, vem dizer que você vai ouvir no Spotify, abrir o Google e ficar lendo a vida ao mesmo tempo, você não faz. Porque no próprio Google, ele já te dá, clique aqui, clique ali, clique... É o lance, você fala do livro, né? Quando você pega um negócio aqui, você foca, você concentra, né? E outra, mano, você
você vai enxergar aqueles personagens e ouvir as vozes deles e ver as cenas de um jeito que só você vai visualizar e ouvir. Por isso que às vezes, vai ter o filme daquele livro. Muitas vezes é decepcionante. Por quê? Porque é uma redução. Porque por mais que existam filmes fantásticos, muitas vezes, mano, é a indústria, cara. É a indústria, porque aí os caras já falam, muda isso porque tem que ter mais isso e mais aquilo. Aí o cara já muda a história, já tem que ter um apelo mais isso e mais aquilo. Não é aquela densidade do livro que vai fundo no negócio. Então... Ou até filme baseado em fatos reais, que você conhece a vida real, você fala, mas não aconteceu isso. É lógico. O filme do Queen, por exemplo, teve coisa que eu falei, não precisava os caras terem mentido isso. Lógico. O filme do Queen, as coisas estão completamente fora de ordem. E aí você fala, cara, eu acompanhei... Eu não precisei nem entrar no Google pra pesquisar a história, porque eu falei, eu já sabia dessa história, eu já sei que isso aí não foi nesse ano. Pois é. Então, tipo, eu falo, o filme é legal. Mas você fala, não precisava fugir tanto assim da realidade, né, bicho? E o lance que eu acho que as pessoas se decepcionam, porque quando ela tá lendo o livro, ela presta atenção em vários detalhes. Claro. E quando vem no filme, às vezes os caras tiram muito detalhes porque já tem o visual, e aí o cara fala, e aquele detalhezinho que eu lembro que a porta bateu e não teve essa cena, porque o cara construiu, né, aquela... Claro. Claro que o filme não vai agradar a todos, né, porque é a visão também do cara que fez o filme ali. Mas se ele seguir ao pé da letra o livro, ele vai atingir as pessoas do jeito que elas mais próximas, né? Mas como é outro meio e tem outros interesses, para você fazer um filme ele vai custar tanto, e aí ele tem que arrecadar tanto, e aí tem o produtor, tem toda uma indústria que vai fazer com que aquilo comece a virar uma idiotice, em muitos casos. Então tem filmes que são vezes eles estão mais preocupados, o título desse filme é o que vai vender. Pois é. Tem filmes que são arte, que te desperta, que te coloca, mexe realmente com a tua imaginação, certo? Mas, cara, comparando, uma comparação meio distante, assim, mas essa questão do vinil, do CD e do... Porque eu não sou especialista em nenhuma das áreas. Pois eu só sei que eu gosto de ouvir. Essa questão do livro pro filme, e a questão do vinil pro CD, pro streaming, eu vejo um certo sentido nisso. E me perdoem as pessoas que não concordam, né? Porque hoje em dia, não concordo, logo vou te matar, né? Exato. Que é uma das grandes... Da onde vem a estupidez, né, mano? Será que ela não veio do jeito que as pessoas consomem as coisas também? Então, quando você lê um livro, você monta aquela cena inevitavelmente na tua cabeça. O cara te leva a montar, só que é seu. A cena a experiência é única, né? Exato, em particular. E esse exercício de imaginação acabou. Então, é que nem tocar, por exemplo. O cara vai tocar com a cabeça assim, não, eu tenho que impor o meu estilo. Minha identidade. Eu vou impor isso, tudo planejado, não acontece nada. Porque a música, ela paira acima de todo desejo do homem. A música está mais eu sinto que eu tenho que tocar, porque depois que eu toquei, vem uma resposta interna que é inevitável. Se eu dou espaço para ouvir essa resposta interna, e eu consigo tocar com fidelidade essa resposta, é uma realização. Aí eu deixo para as pessoas que sentiram isso. Sim. Essa dimensão de tocar, ela não se compara ao cara que quer ter controle. Então eu vejo muitas vezes músicos que são até promissores, são habilidosos e talentosos, mas eles acabam fazendo escolhas péssimas. Eles escolhem tocar para fazer uma carreira. E eles não tocam para aproveitar aquela oportunidade ao máximo, para construir música juntos, sacando tudo o que está acontecendo. Então,
Acho que os níveis de atuação e de como você assimila as coisas e tem vários paralelos, entende? Sim. A gente pode falar do livro, do filme, Sim. do disco, o vinil, não sei o quê, e também de qual é a motivação da pessoa na hora dela tocar. Porque na hora que eu tô gravando um disco, eu não... eu vou fazer aquela minha frase porque vai ficar gravado aqui, é o meu estilo. Eu não tenho controle absolutamente. E se eu fizer isso no disco, vai ser uma merda. Eu não quero nem ouvir isso depois. Eu vou gravar outro take. Uhum. Então, por isso que a gente tem que honrar o templo que somos nós, cada um de nós, e a música. E muitas vezes a pessoa falando eu vou fazer aquilo, eu vou fazendo aquilo, na verdade ela tá atrás de uma identidade e ela acaba até perdendo a identidade, porque ela não tá fazendo o que ela poderia fazer naturalmente, né? Ela tá pensando que aquilo poderia ser legal e às vezes poderia ser algo muito mais legal se ela tentasse experimentar mais, deixar acontecer, né? Claro, porque você estuda... O Coltrane falava o seguinte, o músico estuda para poder improvisar. Tem algo aí que a gente podia parar e ficar falando disso horas. Uhum. Mas essa coisa de querer ter o controle e o lance do marketing, o lance da carreira e da exposição toda, da publicidade que vai ter em torno do negócio, tudo isso é uma ilusão. Porque se você sai do estúdio tendo que forçar uma coisa falando, foi demais, né? E você não tá com certeza, cara. É melhor você não sair do estúdio por enquanto, grava de novo. Porque o grande tesão de você gravar um disco é você sair com a sensação de que as coisas aconteceram como elas tinham que acontecer e não sob o meu controle ou o controle de qualquer um. Sim. E essa é a força da arte, né? Essa parceria. Sim. O Sonny Rollins resume bem esse negócio. Ele fala, eu não sei como o universo funciona, então eu vou fazer minha parte para ele fazer a dele. Então se chama o universo de música, de luz, chama o quê? Cada um com a sua mitologia. Sim. Então, o que eu comecei a reparar, já no disco do 1, 2 Trio, quando eu tive mais autonomia, era dividido em 3 tudo, sim. mas eu comecei a gostar mais dos meus takes lá, porque justamente eu estava prestando atenção, eu estava concentrado no momento. Uhum. E eu já estava com 31 anos, sei lá, 30 anos, quando eu gravei. E eu nunca tive pressa pra esse negócio, porque eu não queria gravar uns discos de merda pra depois ter que esconder. Aperfeiçoar e falar, aquele lá eu mandei recolher. Mesmo assim acontece que nesse Motabo ao vivo eu ouço, tem coisa que eu detesto da minha parte, mas é um retrato. Eu tava sendo o mais honesto possível ali, não tava... Foi um momento que... não tava posando de nada, entende? Sim. Mas, enfim, tem isso, né? Se houve uma coisa do passado... Faz tempo que eu não ouço esse disco, por exemplo. Pô, te convido, fica à vontade. Obrigado pela recomendação. Mas é engraçado porque as coisas que estão em volta dele são inesquecíveis. O Digão acabou de falar, eu não esqueço jamais aquilo. E eu também não, porque foi... Cara, foi nessas sessões que eu aprendi que não precisa ter estresse. E já que eu que tô chamando os caras, eu sou o principal responsável, inclusive... Deixar o clima relax. Eu sou o principal cara, inclusive, para chamar as pessoas para não ter estresse. Uhum. Chamar pessoas, lógico, que eu amo tocar junto, que eu admiro, que eu respeito. Mas que não estressam por qualquer coisa. E, mano... Isso muda tudo no estúdio. Sim. Porque a coisa flui. Entende? A gente... Que nem a gente faz... No Play Jazz, entende? Eu vejo você correndo aqui pra lá e tal. Mas, mano, a gente tá no templo. Sabe? Não tem... Pode acontecer o que for. Puta, queimou um ampli. Tranquilo, vamos resolver. Uhum. Trabalhar assim, mano, é muito... E eu comecei a ver isso. Eu comecei a ver que isso é possível. Outra coisa, mano, foi que... Eu falei, isso é possível o nome de uma música sua, mas ainda é possível. Pois é, ainda de é possível. De um outro álbum. Que é do Michel Lemitri de 2017. E é um blues menor aquilo. É um blues menor em balada. É uma daquelas... É quase irônico, mas não, porque eu tava sendo sincero na hora de gravar, mas quando eu compus, eu falei, e se... E, mano,
Vamos falar dele futuramente. Bom. Prazer. Então, enfim, gravando os discos, e especialmente esse disco aí, né, como eu tava falando, eu tenho cenas na minha cabeça. Sim. Até hoje. Você vai sacando como fazer, principalmente em volta da música. Isso é muito importante. Porque aí ela flui. Mesmo com os caras em sala separada e tal. Sim, sim. Às vezes a gente precisa fazer essas coisas. Uhum. Hoje não. Se eu pudesse escolher, eu gravo aqui nessa sala. 3 caras cabem aqui. Gravei uma sala... Uma vez eu gravei um disco no estúdio na Zona Leste do Matéria. O cara não lançou isso, mas... Tinha 4 caras na sala, o saxofonista na técnica. Porque ele não cabia. Não, na verdade, o tecladista na técnica. E, mano... quando o cara abriu o som, tava tudo certo. Era um vazamento mixável. Sim. Então eu não entendo quando as pessoas estão no espaço que você pode aproveitar a sala, inclusive, e aí elas começam a pôr tapadeira e inventar um monte de estupidez. E aí, enfim, é um monte de confusão. Às vezes é confusão do próprio músico, artista e do técnico. Sim. Que às vezes tem um modus operandi. Eu gosto muito de alguns caras. O Tsunami, por exemplo, quando a gente vai gravar, eu falo pra ele, Tsu, se eu puser o ampli aqui assim, tá bom pra você? Ele falou, deixa bom pra você, depois eu me viro. Legal. Cara, Quem é o técnico que faz isso? Só falando, eu não sou especialista em nada de estúdio, de gravação, como é, mas eu vi recentemente um cara mostrando uma gravação do Michael Jackson. Tava um monte de coisa vazando. O cara falou, mano, tava tudo vazando. Michael Jackson, hein? Que é o mais pop, o mais... Claro. Tudo. Meu, baixo vazando na bateria, as coisas... Só a voz dele foi gravada separada, mas o resto vazando assim. E outra, tudo era um miczinho pegando ambiência lá. Mano, Beneguete, se a gente for falar do Black Sabbath, por exemplo, os caras gravaram as bases do primeiro disco lá. Eu acho que eles gravaram em 6 horas. Foi um negócio assim, eu não quero falar besteira aqui. Sim. Mas os caras gravaram ao vivo. Na hora que você ouve, os caras estão assim, ó. Você sente, não cara. é perfeito. Só que aí você fala, eu troco o perfeito de vocês aí que são de outro ramo, que querem forçar a entrada na música, pelo imperfeito que é vivo. Porque é o seguinte, mano. A vida é um negócio milagroso, louco. Como é que você explica o teu corpo? Não, eu vou explicar facilmente aqui. O que é o corpo humano, de onde ele... Sério mesmo, cara? Vai lá. E a música, ela precisa ser assim. A gente não precisa forçar pra música ter seus mistérios e acontecer coisas que você não explica. Sim. Sexta-feira mesmo, fui gravar uma sessão lá pra gente se encontrar e tocar junto, eu, o Bruno Tessel e o Mário Albino. Teve uma hora que eu fiz um negócio, e o Tessel na hora fez, tá junto comigo. Eu falei, de onde vem? Não sei, não é do tema, não é da linguagem. E não tava escrito o arranjo. Lá. Isso é legal pra caramba. Então, mano, eu não troco isso por esse troço asséptico. E é uma ironia, né? Porque a pessoa quer fazer a coisa mais limpa, mais bababá. Só que não tem vida. Uhum. É engraçado, né? É. O que apodrece? A coisa que morreu. A coisa que tem vida, ela não vai apodrecer. Você ouve depois de 40, 50 anos, você fala, uhul! Foi o caso que eu te falei, pô. Realmente foi ouvir o álbum Prestando Atenção, estamos em 2020. Pois é. Fazem 16 anos. E eu tive a sensação de que eu tava ouvindo como se vocês estivessem tocando, tipo, ali do outro lado da parede do meu quarto ali, bicho. Eu falei, putz, os caras estão aqui, velho. É louco. O Cisão, depois que a gente tocou junto num evento da Dadari na EMESP, eu, Giba Faveri e o Cisão Machado. Eu fui. Estava lá. Depois do som, ele falou assim, e aí é inevitável você não dar um abraço no filho da mãe desse. Ele falou, tem que ter uma sujeira, né? E eu falei, porque isso é vida.
Só que eu nem programo a sujeira que eu vou tocar. Às vezes eu acho que eu sou sujo demais tocando, entendeu? Eu exagero nisso. Tem disco que eu demoro 1 ano, mais ou menos, pra aceitar um solo. Porque é muita nota falhando. Mas aí, depois que eu tiro meu desejo de perfeição, obviamente que eu quero tocar limpo, mas eu prefiro a mensagem ser passada. E depois que eu tiro esse bode comigo mesmo, eu não tenho esse bode com meus amigos e amigas, mas comigo eu tenho. Aí eu percebo, o solo tava indo pra tal lugar, agora eu saquei, eu relaxo um pouco. Por isso que não saiu do dia. Pois é, mas mano. passou a mensagem. Pois é. Você quer alguma coisa viva ou você quer vender um sabonete? Tem muita gente que acha sedutor o sabonete. O difícil é que a gente, é o que você falou, a gente foi sempre programado, o mercado programa você pra ouvir aquele coisa bonitinha. Claro. Eu não sei exatamente qual música que foi e tal, mas eu já vi isso ao vivo. Tem horas que eu vejo assim, já cheguei, me desculpa falar isso, mas já cheguei a ver você dando aquela paletada fora, assim, mas tipo, foi a intenção que você fala. E aí, muitas vezes, a gente tá filmando, depois às vezes fala, puta, mas mano, se não tivesse essa paletada fora, não ia ficar legal, porque teve sentido. Já vi várias vezes você tocando fazendo assim, tipo, puta merda. Mas a frase era aquilo, né, bicho? Então, pô, foi do caralho aquilo, a paletadinha. Aquele fora, assim, que você fala, mano, é muito louco. E tem gente agora que fala, o cara errou, tá errando, né? Mas às vezes a pessoa foi programada a pensar assim, né? Claro. O errar, na verdade, não tem um certo errado. Eu acho que tem um negócio aí de um bom senso, Meneghetti, que talvez se perdeu. Desculpa só te perguntar. Você não errou porque você não é um cara que não estuda ou um cara relaxado, né? Sim. Até porque você fica quase 24 horas com a guitarra. Não, se dizer. Gostaria, mas assim, não é um lance que você fala, pô, o cara é um relaxado, ele não dá valor pra... Tem esse detalhe. Lógico. Pô, o cara não é dedicado, ele não se preocupa. Aí é uma coisa. Se bem que mesmo toda a dedicação pra música é muito pouco, né? Mas a gente sabe. Mas tem um lance aí que não é uma questão assim de mas tudo bem, eu respeito quem não percebe isso que você falou. Não pra me defender ou nada, eu tô falando dessa ideia. Pode me tirar da cena, pode pôr outra pessoa pra imaginar o que eu vou falar. A questão é que, às vezes, a pessoa, do jeito com quem ela tem aulas, por exemplo, ela começa a ser doutrinada por um troço que vai fugindo da música. Vai ficando cada vez mais distante da música. Por isso, a responsabilidade na hora das aulas, né, do ensino e tal, bicho. Porque se você ouve as pessoas que você ama ouvindo tocar, você acha que são mestres naquilo, você precisa perceber, mano, você precisa estudar aquilo a fundo e sacar qual é que é. Se você ouvir os solos do Coltrane, por exemplo, são maravilhosos, mas eles não são um negócio super limpo. Tem uma nota que dá uma... Sonny Rollins também. Só que a gente ouve... por quê? Porque tá vivo. Porque o cara tava tão presente ali e à disposição, a serviço da música, que se você caçar imperfeições, você vai achar. Sim. Então, uma vez eu vi um cara falando assim, eu prefiro ouvir o fulano, né, que é da década de 80, do que ouvir o Coltrane, porque o som das gravações é melhor. Aí você fala, ok, obrigado, eu vou até ali e daqui a pouco eu volto. Porque... Ou eu não volto. Né? Talvez eu me perca. É mais ou menos Talvez isso. eu ali me perca, pô. Não é mais ou menos isso que rola, porque eu quero a técnica mais pura e infalível. Se você tá improvisando, cara, você tá... eu acho que é uma questão de cognição até. Perceba do que está sendo falado e aí você revê seus critérios, né? Se a gente está falando de um concerto, o cara ensaiou 1 milhão de vezes, repetiu aqueles movimentos loucamente, beleza. Agora, você está improvisando, cara. Você vai errar. Então, eu costumo brincar, e sério, que eu tenho uma certeza quando eu vou tocar. Eu vou errar. Isso é garantido, eu vou errar de algum jeito.
Então isso já me deixa leve. Sim. E depois de um tempo eu não liguei para mais nada sobre esse papo todo, porque muitas críticas, elas nunca chegam ao músico. Uhum. Porque existe uma covardia em certas críticas. Não é uma crítica, na verdade, é ódio. Quando é uma crítica, é um amigo teu, ele te fala de um jeito que soma. Uhum. Quando é crítica de um cara que não entende o que você faz e, portanto, logo odeia, é ódio. E sempre que chegou a mim alguma coisa de algum cara que teve aquela coragem de fazer a tal crítica, é um troço tão pesado de preconceito e de querer que você se encaixe no entretenimento e nos padrões. E você fala, onde está o crucifixo, a água benta e o alho, entendeu? Porque é difícil você ter uma crítica real. Por mais que, às vezes, o cara pode até embelezar as palavras, você relê e você começa a perceber que rola aquele fenômeno que o Freud já sacou lá atrás. Quando Pedro está falando de João, você está ouvindo mais sobre Pedro do que de João. Certo? Então, essa questão toda da limpeza e é muito doido esse papo, porque quando eu comecei a ouvir jazz, eu comecei a ouvir alguns guitarristas, tipo Barney Kessel. Sim. E eu saquei isso aí que você falou. Quando eu ouvi o Barney Kessel a primeira vez, eu tava ouvindo rock pra cacete. Aí eu falei, deixa eu ouvir esses caras, né? Eu preciso ouvir esses caras. Alguma coisa interna minha. Sim. Aí eu fui ouvir. Eu falei, engraçado, mano. Parece que esse cara não tem técnica. Só que eu ouço a intenção dele, mesmo quando a nota falha. Eu ouço a intenção dele. E aí... Eu não troco vivo, isso. Né? Eu não troco aí isso, vivo, exato. Eu não troco isso por nada. Muito bom, bicho. Ô, Michel, só me tira uma dúvida que eu deixei anotada aqui pra perguntar. Aquela caixinha de fósforo que eu achei genial que tá escrito quem tocou, porque eu comecei a ouvir na música lá, tem você e a caixinha de fósforo, né? E eu falei assim, bem a cara do Digão. E não foi o Digão, né? Foi o Frigério. Frigério. Como que foi esse lance da gravação da caixinha, bicho? Eu tinha a ideia de gravar o Tenha Calma, só a guitarra meio acústica, assim, microfonada, né? Uhum. Que era uma guitarra acústica que eu tinha na época. Sim. E caixa de fósforo. E aí você já tinha isso na cabeça, já. A caixinha de fósforo? Rolou uma pré-produção. E eu acho que a gente não tocava isso ao vivo. Eu deixei pra gravar no estúdio. Eu não sei, eu não tenho certeza. Mas aí o Frigério falou, não, me dá aí. E ele tocou pra cacete a caixinha de fósforo. Ele tinha manha. Eu falei, pô, ainda bem que você tá aqui. Eu fiquei curioso, porque olha o lance que a gente tava falando da viagem, né? Eu li você falando, eu tô na caixinha de fósforo, Rogério. Aí eu falei assim, como será que foi isso lá no estúdio? O Michel tava tocando, ele batucou do lado, ele tava batucando, o Michel tocou. Foi muito natural, cara. E tipo, não tava brincando e de repente, opa, vai virar o take. Não foi nem uma coisa tipo, Digão, não quero, ou então de não tá bom. Lógico que não. Uhum. Põe o Digão pra tocar a caixa de fósforo, ele vai tocar a caixa de fósforo. Sim. Mas não sei, acabou que o Frigério tocou. Eu falei, Tá gostosinho. E a gente gravou junto mesmo, né, obviamente. Sim. E acho que deve ter sido o primeiro take. Muito pelo bom. número de imperfeições que tem no meu solo. Muito bom. Michel, alguma observação pra você falar? Algo em especial desse álbum? Cara, eu só agradeço por essa oportunidade, porque eu falei de umas coisas aqui que eu não contei nem na época que talvez eu tenha dado alguma entrevista na época. É muito legal você ver as coisas em perspectiva, né? Eu olhar para 2004 agora e eu, sem precisar anotar nada, eu me vi as coisas enquanto Sim. você fala, ou então só de trazer. Hoje nós vamos falar do quarteto, aí eu lembro desse monte de coisa, sabe? Tem muito mais, talvez, mas eu achei muito legal essa viagem até esse trabalho aí, porque eu acho que quando a gente troca esse tipo de ideia, a gente fala um pouco da importância da história, da nossa história, e da nossa relação com o que a gente ama,
e com as pessoas que vêm nos ensinar tanto nesse caminho, saca? Da música, que não caminho que não tem fim, né? A música, qualquer coisa que você for estudar, você começa a mudar com uma combinação ou outra ali, peraí, não tem fim? Isso. Uhum. Eu já me conformei com isso, e aí que tá uma grande graça da coisa, né? Graça no sentido até de bênção da coisa. Sim. E você poder falar de um trabalho específico com a junção de pessoas e o caminho também de cada um, a história toda desses caras com a música. É muito bonito, né? Poder fazer parte do negócio desse. Porque as músicas, elas são minhas, mas de fato, na hora que você está tocando, eu ando falando bastante desse negócio. Eu não quero ter o controle sobre as minhas músicas, mano. A música é como se fosse um jogo de tabuleiro. Eram suas até você apresentar pro grupo. É lógico, Acabou, só que virou do essa, grupo, eu né? acho que essa noção deixa um pouco mais preciso o que eu quero dizer. Porque, tudo bem, a música passa por nós, ela é nossa. Sei lá, eu vou registrar lá o ISRC no meu nome, é o que o sistema pede, não é isso? Uhum. Pra poder lançar. Mas, mano, não é só isso. Tem um lance que, quando você tá jogando um jogo de tabuleiro, tá gostoso pra cacete, você não quer saber de quem é o tabuleiro. Você tá jogando o jogo, Sim. sabe? Então, eu acho importante falar desses aspectos. Não importa quem é o brinquedo, a gente vai brincar junto. Total. Porque muita gente tem um lance que vai para um lado que é louco, que não vai dar certo, que vai destruir às vezes uma sessão de gravação. Uhum. Por causa desse negócio de forçar uma coisa pré-concebida que às vezes pode ser maravilhosa, mas às vezes ela pode ser a pior coisa para você fazer no estúdio. Então a gente precisa realmente sacar o momento, ter essa paz interna de sacar o momento. Uhum. E dessa forma você contar com algo muito mais próximo do potencial de cada um. Quando você impõe coisas, tá pagando um bom cachê, né? Agora, se a gente vai fazer um negócio em conjunto, cara, porra, a gente precisa sacar muito o outro. Uma vez um amigo meu chegou eu tava gravando com um trio lá na montanha de São Chico, e ele falou assim, tava tocando eu, o Robson Passos e o Vaguinho. Sim. Ele falou, vocês não são espontâneos. Aí todo mundo... E eu já saquei o que ele ia falar. Ele falou, o lance com o instrumento até porque às vezes você nem olha, você tá lidando com isso a vida inteira, e enfim, vai melhorando. Intimidade, né? Mas entre vocês, não tem esse negócio de espontaneidade. Tá no meio do seu solo, resolvi solar agora, no meio do teu solo. Você tá no meio do teu solo e eu resolvi estudar uns blocos aqui. Ele falou, não tem isso. Ele falou, vocês estão tocando um sacando o outro o tempo todo. Então eu acho importante passar isso, são valores. Sim. São valores. É diferente do que eu ouço por aí, né? Faça a sua carreira, tenha o seu marketing, vença. Você tem que roubar o show. Você tem que roubar a cena. Eu não vejo isso como uma coisa muito diferente de uma coisa odiosa, na verdade. Sim. É destruição isso. Então, eu acho que é legal a gente... Eu fico muito feliz por ter esse espaço e poder falar dessas coisas. Porque eu vi isso acontecer, e eu vejo isso acontecer repetidas vezes. E a disputa na música, eu não vejo ela acontecer repetidas vezes. O maluco quer disputar, ele já não tá no próximo som. Então eu acho legal trazer esse papo aqui. Sim. Porque eu acho que... Às vezes ele mesmo acaba... Ele pede pra sair sem perceber, né? Pois é, e a gente trazer... Né, Cara, já teve vários sons que eu vi que você participou, que eu cheguei a comentar com você com várias gigs diferentes, formações diferentes, e falar assim, caralho, Michel, mas o que aconteceu ali, bicho? Aquela compra de ideia de não sei o quê. Falar, porra, mano. Às vezes eu não sabia nem que música que foi, tipo, não lembrava mais nem qual era o tema. Eu falava, mano, foi a segunda música lá que vocês tocaram, e eu até sabia qual que era, mas você fica tão assim, você fala, caramba, o que aconteceu, bicho? Como que... Parece que vocês combinaram, bicho. Já teve
É ridículo. E eu tô falando ainda, falando mais ênfase nas do Play Jazz, e ainda que tem umas tem até registro, Sim, né? sim. De vídeo. Sim. Que a galera pode até acompanhar no YouTube. Mas, bicho, quantas vezes eu ouvi assim e falei, caraca, mano, que coisa louca, velho, que aconteceu. Tem uma no Givaí que é eu, Glécio Bocato Cuca, que a gente tá tocando, sei lá se é Nostalgia em Times Square do Charles Mingus, e eu e o Cuca a gente faz tim, do nada. Não é do tema, não é da linguagem, ninguém olhou pra cara de ninguém. Mano. E ele não comprou a minha ideia. Não, a gente começou a mesma coisa ao mesmo tempo. Então esse tipo de coisa, enfim, acontece várias vezes. E qual é a possibilidade, o tanto de possibilidade que tem dele fazer Quinguim e você Quim, e acabou dando certo, né? Isso que é louco, né? Mas porque aí... tipo, é quase jogando uma mega cena, cara. Sim. Porque, assim, existe um monte de infinidade de possibilidades ali, de Sim. números, né? Ainda mais falando de ritmo, né? Ideia rítmica. E vocês fazem alguma coisa igual. Pois ou é. você com baixo, ou baixo com batera. Assim você fala, pô, mas isso não foi ensaiado, a gente nunca tocou essa música. Pois é. Já teve casos que vocês falaram, essa foi a primeira vez que a gente tocou essa música. Você fala, pô, não é possível. E eu vou trocar isso pelo controle, e eu vou trocar isso pela disputa, eu vou trocar isso por roubar a cena. Eu vou ser um idiota se eu fizer isso. Eu toco o Cuca faz 24 anos. Então, e eu sinto que, claro, rola um respeito mútuo. Sim. E realmente eu gosto de tocar com ele. E com várias outras pessoas, Sim, mas sim. você percebe que as pessoas, você tem uma trajetória, é um negócio que você não precisa fazer força. Você simplesmente, tá tudo bem aí, vamos lá então. Pá! E isso... E até se não tiver bem, se um tá mais cansado, pegou trânsito, na hora que começa o som, sai os... Parece que... Claro. Eu já vi isso acontecer. Claro. Vocês tocar junto, um chegar tipo acelera, meu, que não sei o quê, de repente tocou, Pá! mudou, velho. Só que isso, eu poderia falar aqui, como eu já vi várias pessoas fazendo, trazer, né, só pro mérito. Não, o mérito é da música, porque eu preciso estar disposto. Só isso. Essas coisas vão acontecer. Tudo lhe será dado, né? Um negócio meio bíblico. Sacou? Você confia na vida, cara. Você ama a música? Confia. Relaxa. Não precisa esse papo... É engraçado porque do jeito que eu toco, muita gente no começo achava que eu tava disputando, porque achava que eu queria tocar mais rápido. Uhum. E é tudo uma besteira isso aí, cada um se expressa de um jeito. Então, algumas vezes, até uns caras mais velhos, que meio nada a ver, vieram falar comigo, porque os velhos que eu respeitei e respeitava tocando, e que eu gostava de tocar junto, eles nunca me falaram esse tipo de coisa, porque eles sacaram onde eu tava querendo ir. Uhum. Mesmo quando eu não conseguindo. Mas, né, porque há muito tempo, comecei a tocar com o Nenê, por exemplo, 2000, entende? Então, pô, o Nenê tava... e eu tava correndo atrás daquele trem ali, que nem louco, entendeu? De várias formas. Sim. Mas, ao invés de trazer essa coisa, não, é isso mesmo, porque a gente é... Não! É uma disposição. E isso me leva a dizer que você está bem e disposto para tocar é o mínimo, só isso. É o mínimo. Esse é o lance, saca? Uhum. As pessoas estão trazendo mérito para si, cara, eu não concordo. O mérito é da música. Isso não é religião, moralismo, ou chame do que for, filosofia, ou cara. Não, bicho. É uma questão de condição básica para a coisa acontecer. Uhum. Então, enfim, estava encerrando, nós alongamos fortemente. Grande professor Michel Leme. Me lembro que, uma ocasião, eu fui convidado para participar do lançamento de um trio, um dos trios, né? Que o Michel fazia parte, né? E me lembro que durante os ensaios, na casa do Cuca, ele falava assim, tá contratado. Eu falava assim, pô, será que esse cara tá me convidando para tocar no trio? Passando, né? Bom, passou um tempo aí, ele partiu para a carreira solo e me convidou para ser sideman desse disco aí. Sem sombra de dúvidas, o Michel Leme Quarteto figura entre um dos CDs que eu participei, que eu mais gosto
de ouvir e me sinto honrado de ter participado, entendeu? Falando um pouco do Michel, o Michel ele faz parte dessa grande família de instrumentistas, dos grandes instrumentistas de corda que o Brasil produziu, Antônio Horta, Ademar do Espírito Santo, Baden Powell, essa turma toda aí. Né? E o Michel figura entre esses gêneros que a gente tem aí no instrumento de corda. Por que eu digo isso? Porque é o seguinte, o Michel é um cara que ele consegue discursar em cima do tema com muita personalidade e muita autenticidade. Então ele é um músico que ele muito criativo e ele não se perde no que ele está fazendo no discurso, durante o discurso. Ele está lá. Ele está lá e pode contar com ele lá. Um cara muito original, sempre foi muito original, que me inspirou muito e está inspirando muitos outros aí. Deve ter um legado enorme aí, com certeza, né? Um músico como esse aí, são poucos que a gente encontra no meio do caminho, né? Então tive a oportunidade de encontrar o Michel Leme no meu caminho aí, ser convidado para participar desse CD que eu tanto amo aí, que eu já enviei para vários amigos, vários lugares do mundo aí, todo mundo fica boca aberta. Só sinto da gente não ter rodado muito, trabalhado muito com esse álbum. Mas, em compensação, trabalhamos antes, né? Porque eu lembro que eu dei uma ideia para ele, falei assim, Michel, o que você acha de a gente tocar um pouquinho mais esse disco aí? Arrumar um lugarzinho para gente tocar aí, vamos sair tocando isso aí, meu. E para mim vai ser bom, né? Porque não é sempre que você é convidado para tocar ao lado de um grande músico e um disco totalmente autoral dele. Né? E ele topou. Eu lembro que todos os gigs que eu tinha que caía nessa data do Monsanto, eu mandava um substituto lá para tocar com o Michel. Né? Eu acho que a gente foi muito feliz e gravamos isso aí ao vivo no estúdio do Sandrinho, né? E a gente gravou lá tudo, acho que a maioria das músicas do primeiro take, eu acho que foi quase tudo do primeiro take. Por quê? Porque a gente já havia rodado, aí estava todo mundo empenhado em tocar muito bem o repertório, porque se você ouvir esse CD aí, é um repertório fantástico, entendeu? Muito feliz mesmo, né? E o que eu tenho a dizer com isso aí? Poxa, que Deus continue iluminando esse grande artista aí, o Michel. Um cara que eu admiro muito, sou fãzão dele. Assim também como eu sou fã dos outros caras que estavam tocando ali, Frigério Digão. E seria ótimo se um dia a gente pudesse se reunir para tocar novamente um pouco desse álbum aí, ou outras coisas também. Ou fazer um outro álbum, nunca se sabe, né? Mas o importante que eu vejo no músico do quilate do Michel, no artista, né? Desse quilate, é que ele nunca está parado num lugar só, né? Então ele está sempre buscando algo novo, está sempre alimentando a criatividade dele, né? Então é isso aí, né? Viva a música, viva o músico brasileiro, viva o Michel Leme. Obrigado pelo convite aí, extremamente honrado aí em participar, em poder falar alguma coisa sobre esse CD que eu tanto gosto aí, Michel Leme Quarteto. Forte abraço. Olá pessoal, tudo bem? Sérgio Frigério falando aqui, falar um pouquinho de como foi a gravação desse disco, né, do Michel Leme Quarteto, um disco muito bacana, e vou tentar ser breve aqui para o vídeo não ficar tão longo. Tinha uma loja na Teodoro Sampaio, tudo começou aí. Essa loja tinha um projeto musical, que todos os sábados de manhã iam vários músicos tocar, né, vários grupos, né, e eu estava tocando lá com o Mente Clara, eu e o Rodrigo Braz. E sempre aparecia uma galera da pesada lá nessa loja, que a gente tocava, os grupos tocavam, depois abriam pra canja. E em uma dessas canjas eu tive o prazer de tocar com o Michel e com o Cuca Teixeira de batera. E o Digão também tocou. E aí o Michel chamou a gente para gravar esse trabalho, né? Junto com o trompetista Valmir Gil.
Aí o Michel chamou a gente, fiquei super feliz e tal. Aí o Michel marcou um ensaio e o objetivo era tocar as músicas bem à vontade, meio sem arranjo, as coisas a gente ia meio que criando na hora. E depois o Michel marcou pra gente tocar todo sábado em um bar, né? E a gente ficou tocando por um tempo nesse bar as músicas do Michel e outras músicas também. E aí a gente aproveitou para ensaiar o disco, né? E o grande lance do Michel, assim, que eu acho ele muito legal, é essa espontaneidade que ele tem, né? Tocando, entendeu? É meio sem arranjo, então se torna muito difícil às vezes, porque depende muito da sua criatividade, né? E aquele bate-papo entre baixo, batera e guitarra, às vezes ele harmoniza, entendeu? Às vezes fica legal você ir com ele, às vezes fica legal você manter para dar um efeito bacana, entendeu? Mas foi um prazerzaço fazer esse disco. E, pô, Michel, grande abraço aí, a gente precisa fazer um som junto qualquer hora. Valeu! Olá, tudo bem? Meu nome é Rodrigo Digão Brás e hoje eu vou falar de um disco, de um trabalho que eu fiz com Michel Leme em 2003. Ele saiu em 2004, mas nós iniciamos em 2003, chamado Michel Leme Quarteto. Eu tive um grupo por 13 anos chamado Mente Clara, em que nós éramos radicados em Tatuí, porém cada um era de um canto de uma cidade, né? Tinha gente de Leme, tinha gente de São Bernardo, tinha gente da própria Tatuí. Enfim, a gente se reunia em Tatuí porque era o nosso ponto de encontro, já tínhamos professores do Conservatório de Tatuí dentro desse grupo, e aí, de uma certa forma, todo mundo se encontrava por lá na semana. E aí esse grupo Mente Clara foi ensaiando, tal, 13 anos, teve de existência 2 discos. Pois bem, dito isso, e por que de dizer isso, foi por conta desse grupo Mente Clara que nós estávamos tocando na Matic, uma antiga loja de música que teria ali na Teodoro Sampaio. O Mente Clara tocou nesse dia e na sequência foi um guitarrista daqui de São Paulo, já super renomado, e é esse que a gente vai falar hoje, Michel Leme, e veio para dar uma canja. No dia ele tocou comigo e com o baixista Sérgio Frigério, que era baixista do Mente Clara. Ele deu uma canja, a gente tocou, eu não me lembro que tema foi, mas possivelmente um standard. Depois desse dia, ele resolveu ligar para nós e falou assim: eu vou fazer um novo quarteto e gostaria muito que vocês participassem. E no caso, eu e o Sérgio Frigério. Bom, eu tinha na época 24 anos, eu fiquei muito feliz por esse convite e defini de uma vez por todas a minha inserção dentro da música instrumental. Eu digo isso porque esse CD Michel Leme Quarteto foi o primeiro disco de música instrumental de repercussão que eu gravei, e a partir dali eu de fato finquei meus pés no lugar que eu queria estar e que estou até hoje atuando como músico, intérprete, compositor. Bom, começamos os ensaios, eu me lembro o dia exato porque foi no dia 3 de outubro de 2003. Essa data é muito emblemática porque eu me lembro que eu estava no antigo IGT, esperando pro ensaio, e eu vi o Valmir Gil chegando, que é o quarto elemento desse grupo, e uma pessoa que é muito emblemática dentro da música para nós, de ver tantos trabalhos que ele atua. Para mim era uma satisfação imensa trabalhar com ele e nesse novo quarteto do Michel. E estava ali na recepção, vi o Valmir chegando, falei: nossa, cara, que legal, eu vou gravar um disco com o Michel e ainda vai ter o Valmir Gil como solista. É um privilégio, uma satisfação imensa. Enfim, ensaiamos naquele dia e na época os ensaios no IGT eles disponibilizavam CDs mesmo físicos, assim, daqueles das antigas já, em que ele colocava a data avisando qual dia que foi aquele ensaio. E eu me lembro muito bem porque tava lá
marcado de forma emblemática 3 de outubro de 2013. Então, foi um ensaio muito representativo para mim. Foi um disco importante porque ele passou um período de elaboração à vera, então tocando todo sábado ao vivo com isso. E era muito legal porque nessa Rua Girassol tinha um outro bar em que tocavam vários outros músicos e vira e mexe os músicos desciam para dar canja conosco. Então o Wilson Teixeira, por exemplo, aparecia lá tanto com saxofone quanto com trombone. Enfim, foi muito representativo porque eu consegui condensar uma série de elementos em que eu usava dentro do Mente Clara ou de qualquer outra atuação minha, mas dentro de um contexto novo, que é tocar com um guitarrista daqui de São Paulo, que tem uma convivência e uma frequência em gravações, shows e produção intensa, que é o Michel Leme. Então, apresentar as minhas propostas de interpretação para esse disco foi muito legal. Muito legal também porque nesse disco eu me lembro que teve alguns overdubs, poucos, mas tivemos de pandeiro e de triângulo. Isso é muito bacana para mim porque marca mais um detalhe que faz parte da minha formação e do músico que eu me constituí durante todos esses anos. É trazer a percussão ou a visão da percussão também para dentro da bateria, né? E aí não deixar dois instrumentos separados, e sim lembrar, né, que a bateria é esse aglomerado de peças percussivas e trazer esse contexto tocando simultaneamente, porque eu posso tocar com os pés a parte da bateria, posso tocar o pandeiro com a mão, mas também trazer esses detalhes para dentro do disco foi bem legal. Então sou muito feliz, muito grato de ter participado desse trabalho, que esses dias eu estava ouvindo, eu vejo o quanto ele foi marcante, eu vejo o quanto ele é atual, eu vejo o quanto cada um dos elementos ali foram eles mesmos para estar atuando, e ter essa resultante aí do Michel Leme Quarteto 2004. Eu fico feliz de ter participado e muito som. Tomara que a gente venha tocar esse disco em alguma comemoração de 20 anos, 30 anos, que for, porque é um disco muito legal e vale a pena ouvir. Então é isso, Michel. Muito obrigado. Valeu Obrigado. pelo seu tempo, Muito grato. por a sua dedicação. Prazerzaço. Galera, esse álbum aqui, Michel Leme Quarteto de 2004, convido a você a pegar um dia especial aí e ouvi-lo, esse álbum de começo ao fim. O álbum também está disponível nas plataformas digitais e se você ainda pode ouvir uma mídia física, tem esse CD disponível tanto com o Michel, também comigo no Play Jazz. É só você entrar em contato, vai ter uma forma aí de entrar em contato, e-mail, telefone, fique à vontade. E é um álbum muito especial, foi um álbum muito especial para eu como ouvinte e espero que seja para vocês também. Então é isso, Michel, muito obrigado. Muito obrigado. Eu fico muito feliz por ter feito essa viagem até o quarteto. Não é sempre que a gente tem essa oportunidade né? Deixa eu falar desse disco, lembrar as coisas desse disco. Foi muito legal isso aí. E espero que esse aqui seja muito de outros que você tem. Mais uma caixinha de CD aí pela frente. Será sempre um prazer. Vamos torcer que esse aqui seja o primeiro dos próximos. Claro. Vamos nessa. Beleza? Prazerzaço. Obrigado. Obrigado. Valeu, gente. Valeu.